Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, apenas o verso de número 34. A palavra de Deus nos diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome e nós estamos, ó Deus, nesse momento diante da tua palavra, a qual acabamos de ouvir. Nós nos carecemos, ó Deus, da ação poderosa do Espírito Santo do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente e abra o nosso entendimento e o nosso coração, e que o Senhor mesmo aplique essa palavra em cada um de nós. Que o Senhor edifique a tua igreja, ó Deus, que o Senhor nos transforme a cada dia pelo poder do Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto, uma das primeiras palavras de Jesus na cruz. Esse é um texto que fala a respeito da sua crucificação. Se nós lembrarmos e trouxermos um pouco à memória, Jesus já está ali no Calvário, ele já estava crucificado, né? Já tinha sido crucificado, e também o texto nos mostra que ele foi crucificado entre transgressores. Isso é bem pontuado em todos os evangelhos, e a gente percebe por que a palavra de Deus está falando a respeito disso. Se a gente notar também, além dos transgressores, que estavam um de cada lado, nós vamos perceber também que havia uma multidão ali, presenciando tudo o que estava acontecendo. E aquilo que era a acusação de que, se de fato ele era o Cristo, ele deveria se salvar. Se você é Cristo, se de fato é poderoso, se de fato é filho de Deus, você deveria se salvar. E aquilo que é a acusação também depois, olha, salva-te a ti mesmo e depois salva a nós também. Portanto, a figura que está na frente deles e daqueles transgressores era que, de fato, esse Messias era fracassado, completamente fracassado, e não era capaz nem mesmo de se tirar daquela cruz. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor desde o início, quando Deus se revela a nós e nos mostra a progressão dessa redenção, nos mostra que é exatamente para esse dia que Cristo Jesus veio. Quando nós olhamos à luz de Isaías no capítulo 53, a profecia está se cumprindo aqui. Isaías no capítulo 53, entre tantas coisas, nos diz que ele deveria interceder pelos transgressores. Está lá em Isaías capítulo 53, verso de número 12. Mas isso não é apenas uma referência ao ministério de Cristo Jesus hoje, à direita de Deus Pai, como Hebreus nos diz. Quando Hebreus no capítulo 7, verso 25, diz que ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa intercessão, quando Hebreus está falando a respeito daquilo que Cristo Jesus faz por mim e por você hoje, não é a mesma intercessão que está acontecendo agora aqui, nessas primeiras palavras de Jesus aqui na cruz. Ele está falando desse momento específico, desse momento exato. E era aquilo que Isaías estava apontando que aconteceria. Dentre tantas coisas que Isaías 53 nos diz, e nos fala a respeito desse processo de humilhação do Redentor, algumas coisas, nós percebemos pelo menos 9 ou 10 coisas que estão acontecendo aqui a partir desse momento. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías que ele seria desprezado e rejeitado pelos homens, que ele deveria ser um homem de dores e familiarizado com a dor, que deveria ser ferido, machucado e castigado, também levado sem resistência ao abate, que ele deveria ser mudo diante dos seus tosqueadores, também não deveria apenas sofrer nas mãos dos homens, mas também ser ferido pelo Senhor.
que ele deveria derramar a sua alma na morte, também que ele deveria ser enterrado no túmulo com os ricos, com o homem rico. E então foi adicionado que ele seria contado com os transgressores e, finalmente, que ele deve fazer intercessão pelos transgressores. Então a profecia está cumprindo aqui. No momento onde Jesus ele chega diante do Pai e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que eles fazem. Essas pessoas aqui, ou eles, o que estava à volta, os transgressores, nos evangelhos nos falam que possivelmente eles eram talvez assassinos, mas alguns tumultuadores. Ele pensa aqui nos assassinos, nos crucificadores. Ele intercede pelo perdão de todos aqueles que estavam ali à volta. E a gente vai perceber que isso tudo, na verdade, está acontecendo de novo, eu repito, em cumprimento à profecia, porque desde o início, Cristo Jesus está sendo rejeitado. No seu nascimento, nos é dito que não tinha lugar para ele na cidade, portanto, não tinha espaço para ele na hospedaria. Logo após o seu nascimento, a gente vê Herodes tentando matar Cristo Jesus e tentando de todas as formas. De novo, seus inimigos estão tentando a sua destruição. E agora eles estão diante de Jesus na cruz, entendendo que os seus desejos foram concedidos, ou seja, esse Jesus, ele estava sendo morto. Mas a palavra de Deus nos mostra que foi o Filho de Deus que se entregou em suas mãos. Não foram eles, mas Cristo Jesus que se entrega nas mãos deles. E agora, num julgamento simulado aqui, a gente vai percebendo a progressão da história, daquilo que é o cumprimento daquilo que a palavra de Deus já tinha dito. Nenhuma morte comum seria suficiente para aquilo que os inimigos estavam querendo, os inimigos implacáveis do Senhor. Era necessário uma morte de intenso sofrimento, de vergonha, e a cruz era a pior vergonha que alguém poderia passar. Não apenas por causa da morte dolorosa, mas pela forma como era feita. Se a gente olhar para a história, nós vamos perceber que todos aqueles que eram mortos na cruz eram pendurados nus diante das pessoas, para que a vergonha fosse maior. Jesus se submete a tudo isso, a essa vergonha. E o texto está nos mostrando que ele está naquele momento, não está pronunciando nenhuma maldição sobre os seus crucificadores, ele não está falando outras coisas, mas ele está orando pelos seus inimigos e dizendo para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É interessante notar que no momento agora que Cristo Jesus está preso numa cruz, ele está orando ao seu Pai, diante de Deus, ele está orando. O ministério de Cristo Jesus, ele começa assim, ele começa com oração e ele termina agora na cruz com oração. Se você lembrar de Lucas, no capítulo 3, verso 21, diz assim que todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e quando ele estava orando, o céu se abriu. Nós vamos perceber que o ministério de Jesus tanto abre quanto fecha agora com oração, e isso é um exemplo para todos nós, que muitas vezes no nosso imaginário nós não entendemos muito bem o poder da oração. No momento onde ele já não pode tocar nas pessoas, no momento onde ele não pode conviver com as pessoas, o que Jesus está fazendo é exatamente intercedendo por aquelas pessoas que estão ali à volta. Cristo ora por esses assassinos, Cristo ora por todas aquelas pessoas, os espectadores ali. Há um teólogo chamado Arthur W. Pink, que ele olha para essa cena e percebe algo interessante ligando os textos, porque aqui nós vamos perceber a eficácia da oração. Jesus está intercedendo por essas pessoas aqui, e quando nós olhamos um pouco adiante, lá em Atos, no capítulo 3, verso 17, a palavra de Deus nos fala que se converteram 3.000 pessoas na pregação de Pedro. Portanto, ao olhar para tudo isso, nós vamos perceber que pela construção das palavras, Pedro estava de novo olhando para esse momento, estava espelhando esse momento que diz: olha, e agora, irmãos, eu sei que os fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes.
A palavra que Pedro usa, ignorância, é a mesma palavra que Jesus está usando. Eles não sabem o que fazem. Portanto, não é a eloquência de Pedro que faz com que 3.000 pessoas sejam convertidas ali, e possivelmente essas pessoas estavam diante de Jesus na cruz. É a intercessão do mediador que está se cumprindo aqui, onde essas pessoas agora entendem de fato que Cristo Jesus era o Messias que estava por vir. Aqueles agora que estavam na ignorância ou que não sabiam o que fazem, é uma resposta da oração de Cristo Jesus, o nosso mediador. Lá em João, no capítulo 17, verso 20, nos prova isso, que a palavra de Deus diz: e não rogo somente por estes apóstolos, quando ele está falando, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso é extremamente alentador para a nossa vida, saber que Cristo Jesus, ele intercedeu por mim e por você. Isso é a verdade da palavra de Deus. Isso é aquilo que a palavra de Deus nos diz, que esse foi o ministério do intercessor e aquilo que ele faz por mim e por você. Mas eu quero destacar 3 coisas nesse texto e algumas aplicações na nossa vida, na oração ou nas palavras de Cristo Jesus. Porque a intercessão do mediador revela a sua humanidade e a identificação com o seu povo. É a primeira coisa que a gente precisa perceber no texto. Quando a primeira parte diz: Pai, perdoa-lhes, a gente vai perceber que em nenhuma ocasião anterior Cristo Jesus faz tal pedido ao Pai. Nunca ele tinha invocado perdão ao Pai pelas pessoas que estavam ali na sua frente, pelos outros. Se você lembrar de alguns textos, lá em Mateus, no capítulo 9, verso 2, quando Cristo Jesus cura o homem da sua paralisia, ele diz: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Quando em Lucas, no capítulo 7, verso 48, uma mulher lava os seus pés, com as lágrimas ali, enxuga com os cabelos, o texto diz, Jesus falando para ela: os teus pecados te são perdoados. A pergunta então, por que agora Jesus, diante dessa cena, ele mesmo não perdoa os pecados daquelas pessoas e profere o perdão e diz: olha, perdoados estão os teus pecados? Por que Cristo não faz isso como ele fez ao longo do seu ministério? Mas ele roga ao Pai que perdoa-lhes os pecados quando ele está ali na cruz. Mas a palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem, ainda diz no capítulo 9 de Mateus, que o Filho do Homem, ele tem autoridade para perdoar pecados. Mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia. Jesus estava na cruz como um substituto. Ele estava ali agora no meu lugar e no seu lugar. Portanto, é aquilo que ele está fazendo agora no seu papel de substituição de todos nós. E é por isso, agora mesmo tendo prerrogativas divinas, Jesus estava ali como homem, se identificando comigo e com você. Por isso ele roga ao Pai para que perdoasse os pecados daquela multidão. Jesus agora está nesse papel da sua humanidade, que é tão importante que nós entendamos. Cristo Jesus não é apenas Deus, mas ele foi 100% homem, para que se identificasse conosco. Aquilo que a palavra de Deus diz, que ele sabe o que é sofrer. Aquilo que a palavra de Deus diz, que ele é o nosso intercessor, porque ele conhece as nossas fraquezas. Isso é 100% verdade, porque ele era 100% homem. E é ele que está pregado nessa cruz e agora rogando ao Pai para que pudesse perdoar os pecados, intercedendo por aqueles transgressores, tanto os da cruz quanto aqueles que estavam em volta, apoiando e gritando um pouco antes: crucifica-o. Eles estavam gritando para que Jesus fosse crucificado. Portanto, a intercessão do mediador, ela nos mostra essa humanidade de Cristo Jesus como uma forma de identificar-se conosco e com o seu povo, por aqueles a quem Cristo morreu. Mas há uma segunda coisa que o texto nos aponta, que a intercessão do mediador revela a gravidade do pecado, até mesmo pecados por ignorância. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus nos mostra no Antigo Testamento, da qual nós lemos um texto hoje nessa liturgia, no texto falando a respeito da lei moral, os 10 mandamentos.
nós vamos perceber que na sequência da lei, e quando a palavra de Deus começa a mostrar ao seu povo como seria o desdobramento dessa lei e a sua aplicação, lá em Levíticos nos vai mostrar que Deus condena tanto o pecado que você entende que você cometeu, quanto pecados por ignorância que você possa chegar diante dele e falar: eu não sabia que estava errado. A santidade de Deus não permite isso. A santidade de Deus não permite. Nós temos um conceito humano onde as pessoas dizem: olha, eu não sabia que isso era errado. Então as pessoas dizem: não, então está ok, está desculpado. Mas a santidade de Deus não permite os pecados por ignorância. Olha aquilo que diz Levítico capítulo 5, verso 15 a 16 diz: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele e ser-lhe-á perdoado o pecado. A palavra de Deus ainda continua falando a respeito do pecado por ignorância em Números, no capítulo 15, verso 22, e diz: e quando vieres a errar e não cumprir de todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado, por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libações conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi por ignorância. E trouxe a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Está em Números, no capítulo 15, verso 22 a 25. É dessa forma que a gente vai ver logo adiante na história, Davi, no Salmo de número 19, dizendo: purifica-me dos meus pecados que são ocultos. Pecados que são ocultos a ele mesmo, mas que estão passíveis ou estão diante da face de Deus, e que Deus conhece todos eles. Portanto, o pecado por ignorância ele precisa de expiação. O pecado por ignorância precisa de expiação. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é um Deus santo, e Ele não rebaixa o seu padrão da retidão ao nível da ignorância. Deus não abaixa, portanto, ignorância na palavra de Deus não é inocência. Isso é padrão dos homens. É padrão dos homens e padrão da sociedade ao dizer que ignorância é inocência. Na palavra de Deus, não. Ignorância não é inocência. Todos estarão condenados porque estão diante de um Deus que é santo. Na verdade, a ignorância agora é mais culpável do que foi nos dias de Moisés, porque muitos de nós não podemos alegar tudo isso, porque Deus declara a sua vontade, nós sabemos exatamente qual é a vontade do Senhor. Portanto, pecados por ignorância precisam do perdão divino, e a oração do Senhor demonstra isso, ela aponta para isso. Por isso, todos nós, por mais justos que a gente ache que somos aos nossos próprios olhos, nós pecamos diante de Deus. Portanto, estaremos todos condenados. E não tem como alegar: eu não sabia. Não tem como alegar. A santidade de Deus requer um sacrifício. Só que esse sacrifício não é meu, não é seu. O sacrifício foi o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então, aquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos indica é que a solução não está em nós. A solução aponta para aquilo que Cristo Jesus fez na cruz e aquilo que está acontecendo agora no texto que nós lemos. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos na intercessão do mediador. A intercessão de Cristo revela a nossa cegueira. O texto diz: porque não sabem o que fazem.
Isso não significa que os inimigos de Cristo Jesus eram ignorantes quanto à crucificação. Eles sabiam bem que eles tinham clamado e gritado há pouco tempo atrás: crucifica-o. Eles sabiam disso. Mas aquilo que talvez alguns não compreendessem é que aquele que estava sendo crucificado é o mesmo que estava desde o início da criação. Aquele que estava sendo crucificado era o Filho de Deus. E aí o texto diz: eles não sabem o que fazem. Eles não eram ignorantes apenas na questão do crime, porque eles sabiam disso, o crime que estavam cometendo, mas eles talvez fossem ignorantes por não entender o que estava acontecendo ali. Mas a cegueira deles era indesculpável. As profecias do Antigo Testamento todas apontavam para esse cumprimento. E os ensinamentos de Jesus mesmo e aquilo que eles estavam vendo durante o seu ministério apontava para quem Cristo era. Olha o que João capítulo 7, 46 diz. Quando eles olham para Cristo Jesus, diante de tudo que ele estava falando e fazendo, eles mesmos declaram: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles sabiam bem que Jesus não era apenas um profeta, apenas alguém que veio fora da média, mas eles sabiam que havia algo completamente diferente. Mas diante disso, é triste pensar que essa mesma tragédia ela continua se repetindo, muitas vezes como pecadores, negligenciando tão grande salvação, ao olhar para tudo isso e minimizando aquilo que aconteceu em Cristo Jesus, ou às vezes tendo isso apenas como uma história que os cristãos estão contando ao longo de 2 séculos, ou apenas uma história com um fundo moral. Essas pessoas, elas estavam olhando para o ministério de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo também negando aquilo que ele estava fazendo. Lá em Lucas, no capítulo 16, verso 14, eles declaram: não queremos que este reine sobre nós. A pergunta que é feita diante deles é: o que devo fazer com Jesus que se chama Cristo? É a mesma pergunta para mim e para você. Ou despreza, rejeita, ou aceita como Salvador da nossa vida. Aquele que veio exatamente para que eu e você tivéssemos vida e não fôssemos condenados por causa dos nossos próprios pecados. Em meio a toda essa cegueira, nós precisamos olhar para aquilo que a Escritura diz e reconhecer os atos redentores de Deus em Cristo Jesus pela nossa vida, e é exatamente o que está cumprindo aqui em Cristo Jesus. Completamente diferente de tudo aquilo que a palavra de Deus já tinha mostrado em quadros, em homens. Eram tipos que apontavam para Cristo. Olha a história de Sansão. Ao concluir aqui, eu quero te relembrar isso, a história de Sansão. Sansão era um juiz que foi chamado por Deus para que pudesse redimir a Israel. A gente vai perceber que a sua história é completamente controversa. Ele não faz exatamente aquilo que deveria fazer, ele não obedece àquilo que tinha sido determinado que ele fizesse, e a gente vê que a sua vida termina de maneira completamente trágica. Mas há um paralelo aqui que a gente vai ver na vida de Sansão. Quando Sansão está para morrer, abraçado naquelas colunas, ele não intercede por aqueles pecadores, mas ele diz: olha, que morra eu com esses filisteus. Aquele era um juiz de Israel que veio para libertar o povo, mas completamente diferente da libertação que nós temos em Cristo Jesus, completamente oposto. Nós vamos olhar também para um outro personagem na história, que a gente vai perceber sim, que era um homem cheio do Espírito Santo, mas a sua atitude não se assemelha à intercessão do mediador. Nós não podemos comparar nada com a intercessão que Jesus está fazendo aqui no texto. Olha para a história de Estevão, então. Estevão, lá no capítulo 7, versos 59 e 60, quando ele acaba de ser apedrejado, alguns vão falar: não, ele falou a mesma coisa que Cristo Jesus. Não, ele não falou. Ele não fez a mesma coisa que Cristo Jesus.
Perceba que Estevão, antes de morrer, ele roga por si mesmo para depois rogar pelos outros. Na morte de Cristo Jesus, ele roga pelos outros primeiro, para que no final ele entregue o seu espírito a Deus Pai. É o oposto, completamente oposto. Você olha Estevão dizendo diante do Senhor: Senhor, recebe o meu espírito, e depois ele olha para a multidão e fala: não lhes imputes esse pecado. A oração de Jesus é o oposto. Jesus está muito mais interessado na minha vida e na sua vida, na nossa redenção, para aquilo que ele veio, e ele foi fiel até o fim na sua missão. Tanto é que ele intercede primeiro pelos transgressores, por mim e por você. Somente no final, ele olha para o Pai e diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A intercessão do mediador, ela não pode ser comparada com nenhuma outra intercessão, aquilo que ele fez por mim e por você. E como que nós vamos aplicar isso na nossa vida? E nessa manhã, nós falamos que a intercessão do mediador revela a sua humanidade, a sua identificação com o seu povo. Nessa manhã, ao lembrar disso, louve ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, por tamanho amor e salvação que Ele nos proveu. Traga a sua mente ao seu coração, que grande amor do fato de Cristo Jesus ter descido, se humilhado, e a palavra de Deus diz que Ele não foi obrigado, Ele quis fazer, e Ele fez isso por mim e por você. Ele se torna homem, Ele se humilha, Ele entra na nossa realidade, tendo agora, sendo Deus, Ele agora está sendo humilhado para que nós pudéssemos ter a redenção. Isso deve encher a nossa alma de alegria nessa manhã. Mas nós falamos também que a intercessão do mediador revela a gravidade do pecado, até mesmo por ignorância. Agradeça a Deus por ter resgatado você da condenação eterna e ter Cristo Jesus morrido pelos pecados que você sabe que cometeu e até aqueles que você não lembra que cometeu e não sabe que cometeu. Esses pecados também te levariam à condenação. Esses pecados também nos levariam à morte eterna. Mas Cristo Jesus, Ele veio e pagou também por esses pecados que nem nós mesmos sabemos que cometemos. Isso é motivo de louvar a Deus também nessa manhã. Mas há uma terceira aplicação na nossa vida, que a intercessão do mediador revela a nossa cegueira. Se você ainda não entendeu o Evangelho, clame ao Senhor nessa manhã: Senhor, abre os meus olhos para compreender. Se você vive na sua cegueira, se apoiando na sua própria justiça, muitas vezes olhando para o padrão da sociedade, falando: olha, eu estou acima da média, eu não mato, nunca matei ninguém, não roubei. Normalmente a gente olha para os 10 mandamentos e fala: não, eu estou acima da média, talvez eu quebrei só 1 ou 2 ao longo da minha vida. Saiba que ao quebrar qualquer um desses mandamentos, você não quebra só um, você quebra mais de um, porque você atentou contra a santidade de Deus. Estaria condenado da mesma forma, da mesma maneira estaria condenado. O padrão é, se você conseguir cumprir ao longo da sua vida o padrão de Deus para a santidade, você seria salvo, mas nenhum de nós é capaz de cumprir isso. E nós sabemos muito bem. Nós sabemos muito bem. Por isso, aproveite a oferta da graça nessa manhã e peça ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos, abra o meu coração e o meu entendimento, para que eu compreenda o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus. Não é pelos seus méritos, não é pela sua justiça ou seu padrão de honestidade, de moral, de ética. Não é por isso. É somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Somente por Ele. Cristo Jesus morreu e estava na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era por mim e por você. Feche os seus olhos nesse instante e nós vamos orar.